Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 135. Como os irmãos sabem, o nosso pastor está de férias e por isso os sermões de domingo serão avulsos. Salmos, livro dos Salmos, número 135. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem na Bíblia de vocês. Então diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem inferiu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Tendo já orado pelo sermão, pela mensagem do culto matutino, nós então entraremos na exposição do texto. Meus irmãos, você já parou para pensar nos motivos que te levam a adorar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Deus nos tem dado incontáveis motivos para adorar o seu nome. E o salmista do Salmo 135, o autor do Salmo 135, ele vai dar aqui motivos para adorar o nome do nosso Deus. E é isso que ele faz aqui, ele nos dará motivos de adoração a Deus. O salmista nos convoca à adoração. E esse salmo, ele é um salmo, como os irmãos podem ver, que é um salmo anônimo. O autor, ele não se declara, nós não sabemos quem escreveu este salmo, e ele provavelmente é um salmo que foi escrito depois do exílio do povo de Israel na Babilônia. E a gente vê muitas semelhanças entre este salmo, Salmo 135, e o Salmo 115, que é um outro salmo também escrito pós-exílio, depois do exílio na Babilônia. A semelhança principalmente está aí como nós vemos aí dos versos 15, dos versículos 15 a 18, que fala dos ídolos das nações. Então, é um texto bem semelhante, paralelo ao texto do Salmo 115. E, como eu falei, o salmista vai nos dar aqui motivos para adorar o Senhor, mas ele começa o salmo nos chamando à adoração. E isso nós vemos no verso 1
e 2. Ele começa o Salmo chamando o povo de Deus a adorar o Senhor. Ele diz aí, aleluia. O Salmo começa com aleluia. É uma palavra muito conhecida do povo cristão, e algumas pessoas usam esta expressão, essa interjeição, mas poucas sabem o significado de aleluia. As pessoas usam e sabem que aleluia de alguma forma está adorando a Deus, mas poucas pessoas sabem o significado de aleluia. Aleluia é uma junção de duas palavras, do verbo adorar e do nome de Deus, Yahvé. Só que o nome de Deus aqui na palavra aleluia ele está abreviado, Iá. Então, aleluia, adore o Senhor, é isso que significa aleluia, adore o Senhor, é o verbo adorar junto com o nome de Deus abreviado, tá? É o nome da aliança que Deus revelou no Sinai. E, inicialmente, ele parece chamar pessoas específicas aí para adorar o Senhor, como nós vemos no verso 1 e o verso 2. Ele diz assim, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Então, provavelmente aqui, essas pessoas eram os sacerdotes, tá? Porque quem servia na casa de Deus era a classe sacerdotal. Esses que são os servos e aqueles que assistem, ou seja, aqueles que servem na casa de Deus. E após ele chamar essas pessoas à adoração, aqui inicialmente são os sacerdotes, tá? Depois ele vai falar de todo o povo lá no final do Salmo, como a gente leu. Então, após ele chamar essas pessoas para adorar o Senhor, ele agora vai nos dar motivos para fazer isso. Ele vai dar ao povo motivos para adorar o Senhor nosso Deus. E o primeiro motivo é que o Senhor é bom e gracioso. Como diz o verso 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável ou é gracioso. E normalmente a gente vê as pessoas cantando quando elas estão felizes, né? É uma expressão da felicidade, o cântico, ou qualquer outra música, seja ela secular ou sacra, como nós chamamos. Normalmente a gente vê as pessoas cantando quando elas estão felizes. E é interessante que normalmente é quando elas conseguem alguma coisa na sua vida, ou um aumento no seu trabalho, que é bom, um aumento do salário, quando elas conseguem casar-se também com aqueles que elas amam, que ela ama, melhor dizendo, e também quando ela compra, por exemplo, o seu primeiro carro. É uma realização na vida dela. Então, ela pode expressar essa alegria cantando, né? Cantando uma música que ela gosta muito, cantarolando. Só que o salmista, ele nos chama aqui ao louvor, ao cântico, a Deus, e é por outro motivo. Embora tudo isso aqui que eu citei seja expressões da bondade de Deus na nossa vida, o motivo aqui é outro. É porque Deus é bom, mas porque Ele escolheu o seu povo, como está no verso 4. Então, leiamos juntos o verso 4. Leiamos. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó, Então, o motivo aqui é claro, a bondade de Deus é expressa na eleição do povo dele. Ele escolheu Jacó e Israel para a sua possessão. Jacó e Israel se referem ao mesmo objeto, que é o povo, os descendentes de Abraão. Então, por que isso é uma expressão da bondade e da graciosidade de Deus? Porque ele escolheu o seu povo não foi por mérito. Não foi porque Israel era o melhor dos povos, não foi porque Israel era o povo mais rico, não foi porque Israel era o maior dos povos, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Israel era o menor de todos os povos. Se fosse para escolher por mérito, era melhor o Senhor ter escolhido o Egito,
que era uma potência da época, era um povo poderoso, um povo grande, que dominava até mesmo sobre o próprio Israel. Então, se fosse por mérito, Deus não ia escolher Israel para ser o seu povo, mas ele escolheu Israel por graça, por bondade, porque ele jurou isso a Abraão. Ele escolheu porque ele jurou, é a sua aliança que não será quebrada. E Deus mostra a sua bondade e graça nisso. E nós vemos que Israel é chamado de povo peculiar, propriedade peculiar de Deus. Todas as nações pertencem a Deus, tudo é dele. Mas quando ele escolheu Israel, tirou aquele povo do Egito, Israel se tornou uma propriedade peculiar de Deus. De todos os povos que Deus possui, aquele povo era o povo especial. E nós também somos o povo especial de Deus. Lá em Tito, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que Cristo, nosso Deus e Salvador, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E o apóstolo Pedro também diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a igreja é o povo especial de Deus, não mais Israel como nação, mas sim pessoas que creem em Cristo em todo o mundo, sejam elas judias ou seja gentios. O povo de Deus agora é constituído não só de judeus, mas de judeus e gentios. Essa é a propriedade peculiar de Deus. E, meu irmão, você tem sido grato, você tem visto a bondade de Deus na sua vida por Ele ter te escolhido para fazer parte desse povo? Porque aqui, como nós vimos, o salmista chama o povo de Israel à adoração porque Deus mostrou a sua bondade na eleição do seu povo, na escolha desse povo. Você tem sido grato, você tem visto a bondade de Deus nisso, na eleição, na tua eleição, por Ele ter te escolhido e feito você ser parte do povo dele? Isso deve ser motivo de cântico para nós. Pensar nisso deve ser motivo de alegria. Tá? As coisas que Deus nos dá são coisas boas, Ele mostra sua bondade nisso, e nós podemos louvar a Ele por isso. Mas isso aqui é especial, porque as coisas que eu mencionei, aumento no emprego, casamento, comprar o primeiro carro, ou o segundo, ou o terceiro, isso Deus ele pode dar até aos ímpios. São expressões também da bondade de Deus na vida dos ímpios. Mas escolher alguém para fazer parte do seu povo, isso é algo especial. Ele não faz isso com todo mundo. Não é toda a terra que é o povo de Deus, mas é um povo de toda a humanidade, é um povo chamado, escolhido para adorar o nome do Senhor. Isso é a bondade dele, deve ser motivo de cântico para nós, como o salmista nos fala aqui. E agora, o segundo motivo para nós adorarmos a Deus é porque Deus é superior aos deuses das nações. E eu peço, irmãos, que nos ajudem na leitura, no verso 5. Então, leamos. Com efeito, eu... Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Então, aqui a gente já viu um motivo: o Senhor é bom, e essa bondade é mostrada na eleição do seu povo. E o segundo motivo é que Deus está acima de todos os deuses. E na época que o salmista escreveu, cada nação possuía o seu panteão de deuses. Cada nação possuía o seu panteão de deuses, mas o Deus de Israel está acima de todos eles. E nós não devemos nos enganar aqui, porque pode parecer que o salmista está afirmando a existência de divindades.
mas não é isso. O que ele está fazendo aqui é que ele está afirmando que as nações falavam que existiam deuses, né? Ele está dizendo que as nações afirmavam que existiam deuses e que o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é maior do que esses deuses que as nações afirmam existir. Não que eles existam de fato. A Bíblia fala que os deuses que as nações adoram, por trás deles estão os demônios. Eles corrompem a adoração, direcionando elas não mais para Deus, mas para outra coisa, que não é o Senhor. Isso se constitui idolatria. Mas o salmista ele afirma aqui que Deus ele é mais poderoso do que os deuses que as nações afirmam existir. E como isso se mostra? Então, do verso 6 ao verso 7, a soberania de Deus sobre a criação mostra que ele é superior aos deuses das nações. Diz assim o texto: tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Então, a soberania de Deus sobre toda a criação mostra que ele é superior aos deuses das nações, porque cada nação, como eu falei, ela tinha o seu panteão de deuses, e cada deus ficava governando, ele governava uma parte da criação. Por exemplo, eu quero citar aqui alguns. Na mitologia grega nós temos Nut, a deusa do céu. Então ela ficava cuidando, né? Ela governava essa parte da criação, o céu. Nós temos também Sete, deus protetor da colheita. Temos Ra, que é o deus sol dos egípcios. E na mitologia cananita, nós temos Tamuz, o deus da fertilidade e senhor do mundo inferior. E Israel, quando se corrompeu, antes deles irem para o exílio, eles adoraram esse deus Tamuz, o deus cananita. Isso aparece no livro de Ezequiel. E nós temos também a deusa cananita Aserá, que era a deusa da fertilidade. Então, cada deus do panteão dos deuses das nações, cada um deles ficava governava uma esfera da criação. Agora o Deus de Israel é diferente. Ele não está governando somente uma parte da criação, somente a colheita, ou somente a chuva, ou a vida. Não. Ele governa toda a criação. É o que o salmista fala no verso 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra e no mar. Em todo lugar, em todas as esferas da criação, Deus é o governante. E ele continua: faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. E isso aqui é muito importante porque as coisas que normalmente as pessoas veem como comuns, nuvens subindo, né, dos confins da terra, relâmpagos para a chuva, os ventos. Isso aqui todo mundo acha que é comum, não há nada de sobrenatural nisso. Mas o salmista, nessas coisas comuns, ele via que Deus era o governador delas. Era Ele, e é Ele quem faz essas coisas acontecerem. A brisa de vento é Deus quem manda. A chuva é Deus quem manda. O relâmpago é Deus quem faz. Ele faz tudo nos céus, na terra e no mar. E essa deve ser a perspectiva dos cristãos também. Essa deve ser a nossa visão. Então está chovendo, nós temos que reconhecer que é o Senhor quem mandou aquela chuva. Relampeou, é Deus quem mandou, foi Deus quem fez aquilo. Então nós devemos ver a mão de Deus nas coisas mais comuns da vida. E ele continua. A soberania de Deus, a superioridade de Deus é mostrada porque ele é Senhor da criação, por isso que ele é superior aos deuses. E agora ele vai mostrar que Deus é superior aos deuses porque ele é soberano na redenção e proteção do seu povo. Isso vai do verso 8
ao verso 14. Então diz assim: foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Israel, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. E o salmista, ele começa aqui trazendo a memória do povo, a redenção de Deus, a redenção que Deus trouxe ao seu povo, tirando o seu povo do Egito. Ele, para redimir Israel, feriu os primogênitos do Egito. E a morte dos primogênitos no Egito foi a consumação de todas as pragas que Deus enviou sobre o povo do Egito, a Faraó e ao seu povo, seus servos. Foi a consumação do juízo de Deus sobre aquela nação e seus deuses. A Bíblia fala que quando Deus enviou as pragas ao Egito, ele estava julgando também os deuses do Egito. E nós temos o exemplo aqui na morte dos primogênitos. Isso foi um julgamento contra a divindade de Faraó, que era considerada o deus da vida. Essa divindade era Osíris. Então Deus ele julgou a divindade de Faraó, Osíris, o doador da vida, tirando a vida dos primogênitos do Egito, tanto de homens quanto dos animais. Então, Deus ele redimiu o seu povo através dos sinais, dos prodígios que ele fez cair sobre a nação egípcia. E é interessante aqui porque nenhum Deus dos povos fez algo parecido. Nenhum Deus das nações tirou o seu povo do meio de outro povo para o levar a uma terra e dar uma terra a esse povo como herança. Nenhum Deus das nações fez isso. Então, e esse é o argumento que Deus até usa para Israel, para que ele não adore outros deuses. Ele diz ao seu povo: pergunta às outras nações se elas ouviram falar a voz de um Deus do meio do fogo, como vocês ouviram. Pergunta às outras nações se elas viram algum Deus fazendo esses milagres, esses prodígios, essas maravilhas que vocês viram. Não existe, não há outro Deus como eu. Estas coisas te foram mostradas para que vocês saibam que o Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus. Então, a redenção por meio desses prodígios que Deus fez mostra a sua superioridade, mostra que ele está acima dos outros deuses. E além disso, Deus não feriu somente a nação egípcia, ele feriu também outras nações. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. E quando aconteceu isso? Na ocasião em que Israel estava no deserto, melhor dizendo, eles estavam indo para Canaã. E para entrar em Canaã, eles precisavam passar pela terra de Seom, rei dos amorreus. E Moisés enviou mensageiros pedindo a ele para que deixasse o povo passar pela terra. Israel não ia fazer nada, só ia passar por ali, porque era necessário para que eles entrassem em Canaã, era o caminho. E Seom não quis deixar, mesmo Israel enviando mensageiros com mensagens de paz. Seom se levantou contra Israel e saiu com o seu exército para guerrear contra o povo. E Deus dizimou Seom, rei dos amorreus, e sua nação. Og, aconteceu a mesma coisa com ele. Israel pediu para passar pela terra dele, e ele saiu com o seu exército para guerrear contra Israel. E Deus dizimou Og, rei de Bazã, e todo o seu exército, toda a nação. E isso aqui é ato de Deus. Embora
tenha ocorrido a guerra, o povo de Israel tenha guerreado, eles não venceram porque era um povo forte. Eles tinham acabado de sair do Egito. Viveu em escravidão mais de 400 anos. Israel não era preparado na guerra. Não tinha experiência de guerra. Não tinha exército. Era um povo que não conhecia a arte da guerra. Não tinha estratégia nenhuma. Se ele entrasse em guerra contra esses reis, que eram reis poderosos, o salmista reconhece isso, tirou a vida a poderosos reis, como diz o Salmo no verso 10. Se ele entrasse em guerra contra esses reis, ele seria dizimado. Não existiria nem israelita depois que eles saíram do Egito. Então, isso aqui, quem venceu as guerras foi Deus. Quem venceu as guerras de Israel foi o seu Deus. Ele mostrou a sua força guerreando as guerras e vencendo as guerras do seu povo. E Deus não venceu somente o Egito, nem Seom, rei dos amorreus, nem Og, rei de Bazã. Ele venceu também todas as nações, todos os reinos de Canaã, como diz o verso 11. E isso ele fez para dar uma herança ao seu povo. Ele queria fazer com que o seu povo habitasse na terra. Então ele fala assim, o salmista, e a todos os reinos de Canaã, ao verso 12, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. E Deus não fez isso porque Israel era bom. Foi novamente um ato da graça de Deus. Deus disse ao seu povo, olha, vocês não pensem que vocês estão entrando na terra, que vocês vão possuir essa terra, porque vocês são melhores que esses povos. Eu estou fazendo isso porque esses povos são maus, e eu estou tirando eles dessa terra. Eu estou tirando eles dessa terra, porque eles são maus. Eu vou julgar essas nações por meio de vocês. E Deus, então, ele dá a terra em herança ao seu povo, e também ele fez isso para cumprir a sua promessa que fez a Abraão, de dar a terra de Canaã à sua descendência. E leiamos o verso 13. Leiamos. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Agora, o salmista, ele, depois de falar dos feitos de Deus, da sua superioridade, ele está acima de outros deuses, né? E da sua superioridade na criação, redenção, proteção do seu povo, agora ele faz como se fosse um interlúdio aqui para louvar a Deus. Ele cessa de falar dos feitos por um momento e ele vai louvar a Deus. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. O nome de Deus é o seu caráter. O nome de Deus indica o seu caráter, que é exibido através das suas ações. E o salmista lembra aqui do nome que Deus revelou a Moisés quando ele estava no Sinai, que é o nome da aliança. E quando esse nome aparece no texto da nossa tradução, ele aparece normalmente em caixa alta, Senhor em caixa alta, como aparece várias vezes no próprio Salmo, no nosso texto. E esse nome lembra dos feitos de Deus. Então Deus, ele se faz lembrado, ele faz lembrar do seu nome, que mostra o caráter dele e cumprir a aliança. Quando Moisés estava no Sinai, ele disse o seguinte, Deus disse o seguinte a Moisés, este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. E o verso 13, o teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Então, através dos feitos de Deus, ele faz com que o seu nome, seu próprio nome, seja lembrado. E isso confirma a sua aliança, porque os feitos de Deus confirmam a aliança que ele tem com o seu povo. Ele tirou o povo do Egito, como ele disse que iria fazer, e também deu a terra de Canaã ao seu povo. E o salmista, no verso 14,
diz assim: pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. E Deus, o salmista está falando aqui que Deus julga a causa do seu povo. O termo julgar aqui é um termo normalmente usado na Bíblia para questões jurídicas, para causas legais. Então, o que acontece é que Deus, ele viu a opressão do povo de Israel no Egito e julgou aquela causa justamente. Ele ouviu o seu povo e desceu para tirar o seu povo do Egito, assim como também ele venceu Seom e Og. Israel foi injustiçado, porque ele enviou mensageiros com palavras de paz a esses dois reis, e os reis saíram para guerrear contra Israel. E Deus, ele julgou aquela causa, ele protegeu o seu próprio povo. Então, ele julga retamente. Ele não deixaria que o seu povo fosse destruído, nem pelo Egito, nem pelas outras nações que saíram para guerrear contra Israel. E agora, meus irmãos, do verso 16 ao verso 18, o salmista vai mostrar a superioridade de Deus sobre os deuses das nações, mostrando a futilidade dos deuses dos povos, dos ídolos. Eles são fúteis, como diz os versos aí, do 15 ao 18, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, o salmista, ele nos mostra aqui, é o que nós vemos, a futilidade da adoração de ídolos. Os ídolos das nações são prata e são ouro e são feitos pelas mãos dos homens. São feitos de materiais perecíveis, prata e ouro. E são feitos pelas mãos dos próprios homens. Isso aqui é terrível, porque como eu posso me curvar a um Deus que eu mesmo fiz? Porque se eu fabriquei aquele Deus, eu estou mostrando que eu sou superior a ele. Eu estou mostrando que aquele Deus precisa de mim para ser criado. Então, a futilidade, a insignificância da adoração de ídolos é mostrado nisso, pelo fato deles serem feitos de materiais perecíveis e serem feitos também pelas mãos, criados pelos homens. São criados pelas mãos dos homens. E, além disso, eles são objetos inanimados. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Eles são objetos inanimados. Não há vida neles. Não há, como o salmista fala, não há alento, não há espírito, não há fôlego de vida que todas as criaturas possuem. Todas as criaturas possuem fôlego de vida, mas os ídolos não têm isso. Ele é fabricado, ele é deixado lá no canto dele, e ele vai permanecer ali até alguém tirar ele dali. Ele não vê, ele não ouve, ele não fala. Então, a pessoa que se curva diante dos ídolos, ela está praticando uma ação que é vã. O ídolo não vai ouvir quando ela clamar. O ídolo não verá quando essa pessoa estiver aflita, necessitando de socorro. E ele não terá palavras de paz para ela. Ao contrário do Deus de Israel, que é o Deus vivo. Ele é o Deus que tem a vida em si mesmo. Ele viu a aflição do seu povo no Egito. Ele é o Deus que age na história. Ele ouviu o clamor do seu povo e desceu para livrar Israel. Então, ele é o Deus que ouve, é o Deus que vê e é o Deus que fala com o seu povo. Ele é totalmente diferente dos ídolos das nações. Nós vemos aqui o castigo, no verso 18, nós vemos o castigo de se adorar ídolos, de se adorar deuses, de se adorar os ídolos das nações. As pessoas que fabricam e confiam nos ídolos se tornam como eles. É um castigo caracterizado pela disfunção dos órgãos sensoriais. Quem adora os ídolos começa a ficar surdo espiritualmente, cego espiritualmente. Essa pessoa não tem a vida, ela se assemelha aos ídolos. Os ídolos são fúteis
e essas pessoas se tornam fúteis como os seus próprios ídolos. E é interessante que o profeta Isaías, ele fala isso no seu livro. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Está vendo a semelhança? Os artífices, aqueles que fabricam os ídolos, são nada. E as coisas preferidas, aqui é uma referência aos ídolos, também são de nenhum préstimo. Ele se torna aquilo que ele adora. O homem que fabrica ídolos, o homem que confia nos ídolos, se torna como estes ídolos. E o salmista, ou melhor, e o profeta, ele continua aqui. Ele fala que o ferreiro, ele faz um machado, ele trabalha em brasas, ele forma ídolo a martelo e forjam com a força do seu braço. Mais para frente ele fala que o homem, ele planta um pinheiro, a chuva cai sobre a sua plantação e cresce, ele vai depois ele corta essa árvore e metade ele usa para cozer o pão no fogo, para cozer a sua carne no fogo, e a outra metade ele usa para fabricar ídolos. E ele não percebe, ele não vê, porque se lhes grudaram os olhos. Está vendo a ideia da cegueira? O ídolo não vê. Aquele que adora o ídolo tem os seus olhos grudados. Ele não consegue enxergar. Porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento, nem compreensão. Mais para frente, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Esse é o castigo por se adorar ídolos. A pessoa que adora ídolos se assemelha a seu ídolo e se tornará cego, surdo espiritualmente, como esses próprios ídolos. Então ela se torna aquilo que ela adora. E tem um teólogo que ele fala isso, nós nos tornamos aquilo que adoramos, seja para a nossa restauração, seja para a nossa condenação, seja para a nossa restauração, seja para a nossa destruição. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se eu adoro a Deus, eu serei restaurado, eu me tornarei parecido com Ele, semelhante a Cristo. Agora, se eu adoro o ídolo, eu me tornarei semelhante ao ídolo, surdo, cego, mudo, sem vida. E aqui nós temos uma lição para nós. Nós vimos que o Senhor está acima de todos os deuses, e isso é mostrado na sua soberania sobre a criação. Nós vimos também que Deus governa os céus, terra, mar, e Ele mostra grandes feitos na redenção do seu povo. Ele mostrou grandes feitos na redenção do seu povo. Enquanto isso, os ídolos das nações não possuem nenhum valor, são fúteis. Assim sendo, é melhor servir a Deus, é melhor servir ao Deus grande do que servir qualquer um dos ídolos. E falando aqui no nosso contexto, nós somos protestantes, então é bem difícil ver alguém que professa ser protestante adorando imagens de escultura. É bem difícil isso acontecer. Eu nunca vi. Mas os ídolos podem estar em outros lugares. Idolatria não é só adorar imagens, né? Quando eu coloco qualquer coisa acima de Deus, quando eu coloco a minha confiança absoluta em algo, aquilo se torna um ídolo para mim. Pode ser filho, pode ser dinheiro, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser os prazeres, entretenimento. Tudo isso pode se constituir um ídolo para nós. E em muitas igrejas também, embora nós não vejamos imagens de escultura, como eu acabei de dizer, nós vemos que a idolatria se manifesta pela exaltação do ego humano. São pessoas que vão ao culto, né, que não é o culto dado a Deus, elas vão lá para ter o seu ego exaltado, porque o culto é voltado para o homem.
O culto todo é voltado para o homem, ao invés de ser voltado para Deus. Muitas igrejas estão assim hoje, satisfazendo, massageando o ego do homem. É a egolatria. Então, não tem imagem nenhuma, mas a idolatria está em todo o culto, porque o culto é voltado para satisfazer as necessidades humanas. E tudo isso se constitui em idolatria. E é melhor, meus irmãos, abandonar todas essas coisas para servir a Deus. Porque Deus, ele é superior a qualquer ídolo que nós possamos ter, sejam imagens de esculturas ou não. Ele é superior a tudo. Não é uma massagem no ego que vai me satisfazer, mas é a adoração ao Senhor. É adorar o Senhor que vai satisfazer o meu coração, o nosso coração. Ele é maior que tudo, que todos os ídolos que nós possamos ter. Então, se isso é verdade, e é o que a Escritura afirma, abandone os ídolos. Se há alguém aqui, né, que tem algum ídolo, seja, como eu falei, filho, entretenimento, seja esposo ou esposa, ou qualquer outra coisa, abandone esse ídolo. Ame o teu esposo, ame a tua esposa, sem colocar essa pessoa no centro, sem colocar essa pessoa absolutamente no teu coração, sem colocar o teu coração absolutamente, colocar a tua confiança absolutamente nisso, porque isso se constituirá idolatria. Todas essas coisas que eu citei aqui, entretenimento, esposo, esposa, filho, essas coisas são boas. Foi Deus quem nos deu. Mas se nós colocamos a nossa confiança absoluta nessas coisas, elas se tornam maldição para nós, porque nos afastam do Deus vivo, do Deus bendito. E caminhando para o final, o salmista, depois de mostrar a superioridade de Deus sobre os ídolos, ele nos deu motivos para adorar o nome de Deus, porque Ele é bom e porque Ele é superior aos ídolos. Agora Ele vai fazer de novo um chamado à adoração. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Então aqui, não mais somente os sacerdotes, mas todo o povo, Israel, casa de Israel, todas as tribos devem bendizer o nome de Deus. Também os sumos sacerdotes, a casa de Arão, e os outros sacerdotes que oficiavam no templo, a casa de Levi. Então todo o povo deve bendizer a Deus. E ele fala de um outro grupo aí, vós que temeis ao Senhor. E aí pode ser uma referência a Israel como um todo, ou pode ser uma referência aos prosélitos, aqueles que se convertiam à religião judaica. Mas todo o povo de Deus deve bendizer o seu nome. E ele termina o Salmo dizendo que desde Sião deve ser bendito o Senhor. E Sião é uma referência a Jerusalém, era o monte onde Jerusalém estava estabelecido. E ele é a representação da presença de Deus. Jerusalém e Sião era a representação da presença de Deus. Por quê? Porque o templo ficava lá. E é por isso que ele fala que desde Sião, onde o templo ficava, o louvor deveria fluir. E ele termina o Salmo com um aleluia. Ele termina o Salmo com um apelo: adore o Senhor. Depois de mostrar que Deus é bom, porque Ele nos escolheu, e depois de mostrar que Ele é superior aos ídolos, porque Ele governa sobre tudo, Ele redime o seu povo, e os ídolos são fúteis, Ele faz um apelo final: aleluia, adore o Senhor. É um último chamado à adoração. E nós estamos aqui por isso, para adorar o nome do nosso Deus. Porque, como nós vimos, Ele nos deu motivos para isso. E que Deus nos abençoe, nos ajude a olhar para esses motivos. De muitos motivos, nós devemos olhar para esses também e bendizer o nome do nosso Deus.
Amém. A mighty fortress is our God.